mas voltando ao nosso tema, né? Mudança e renovação. Mudança e renovação. Até agora nós falamos de mudanças que vão para melhor, né? Você está numa posição e aí vai para melhor. Há uma mudança onde você vai melhorar. Mas existem mudanças que são para pior. Acontece. Isso me faz lembrar, sabe de quem? De Mefibosete. Mefibosete, você lembra? É aquele jovenzinho, aquela criança, né? Que era filho de Jonatas, amigo de Davi, né? Ele era neto de Saul. Então ele era rei. Ele era neto de Saul, que era rei, né? Mas quando ele era criança, aos 5 anos de idade, aconteceu um acidente e ele ficou manco, aleijado dos 2 pés, né? E antes disso, toda a família dele foi destruída numa guerra, né? E mataram todos os irmãos deles, né? Os filisteus invadiram. Foi uma guerra sangrenta na batalha no Monte Gilboá, né? Saul morreu, os 3 filhos dele morreram. E Mefibosete tinha 5 anos de idade. E a babá, às pressas, correndo, né? Ela pegou o jovem, né? A criança, o Mefibosete, e saiu às pressas do palácio. Mas só que, né, numa dessas, ela tropeçou, a criança caiu e ele quebrou os 2 pés, ficou manco, né? E uma pessoa nessas condições, né? Não era uma pessoa que podia viver em sociedade. Então, além dele ser um fugitivo, ele estava fugindo porque ele já tinha tudo sido invadido, a família dele morta, né? Ele ainda estava manco. Então, o que fez a babá, né? Lá foram eles lá para Lodebar. Lodebar era um lugar onde ia as pessoas pobres, as pessoas, os mendigos, os doentes, e ficava lá. Era um lugar esquecido do mundo. Esquecido do mundo. Então, quando a pessoa queria ficar esquecida do mundo, ela ia para aquele lugar. E a própria sociedade excluía a pessoa. Então era um lugar esquecido. E veja bem, o filho do rei, o neto do rei Saul, foi parar em Lodebar, que até os 5 anos de idade vivia num palácio com todo luxo, como um herdeiro de rei, né? E aí houve uma mudança drástica, se não só essa mudança com a guerra, né, com a invasão dos filisteus, ainda houve esse problema que ele ficou manco dos 2 pés. Então, veja que mudança, mas aconteça o que acontecer, e aconteceu muitas coisas com Mefibosete, havia algo que ninguém podia tirar dele. Ninguém. Ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas. Ele era da casa imperial. Ele tinha a marca do rei. Vocês percebem isso? Onde quer que ele estivesse, em que condição fosse que ele estava, e ele estava numa das piores condições, ele continuava a ser neto do rei Saul. Ele continuava a pertencer à família imperial. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer para você que aconteça o que acontecer, você continua sendo da família real de Cristo Jesus. Você continua sendo filho de Deus, alguém feito à imagem e semelhança de Deus. A qualquer momento essa situação pode ser revertida. A qualquer momento Deus pode mandar te chamar.
o rei manda te chamar. Então, esteja você em que condição for, lembre-se sempre, você é da família do rei. Você foi comprado pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ter se esquecido disso. Você pode. Eu acredito que Mefibosete lá em Lodebar já estava até esquecido disso. Mas o rei não esquece. O rei não esquece. Um recadinho, certo? Me fez lembrar de Mefibosete, né? Nós sempre seremos da família do rei Jesus. Depois nós voltamos com mais uma palavrinha para você. O nosso tema é mudança e renovação. Mudança e renovação. Vamos ouvir mais uma música? Sarando a terra ferida, vivendo o impossível. Mefibosete viveu o impossível. Olha, por isso que eu lembrei dele, né? Ele viveu. Ele não tinha mais esperança nenhuma, ele achou, mas ele continuava a ser filho, neto do rei Saul, nada mudou. Ele continuava com a marca da família do rei, vivendo o impossível, sarando a terra ferida. Você viu a letra dessa música? Que super interessante, não? É bem assim, no nosso momento, no nosso tema, né? Quando a minha fé entra em ação, eu vivo o impossível. Lá em cima ela diz, 4 dias de morte não me poderão frustrar, né? Lembrando de Lázaro, meu sonho vai ressuscitar. E daí, enquanto eu estava vendo a letra dessa música e ouvindo a música, eu voltei a lembrar de Mefibosete. E lembrei de uma situação que pode acontecer. Por exemplo, você conhece alguém que não sabe nada de Jesus, nunca aceitou Jesus, nunca foi para a igreja, vive uma vida paupérrima também de deslizes. Eu lembrei de Mefibosete, porque veja bem, Mefibosete, ele não poderia colocar a fé dele em ação, penso eu, né? Pela história, não se fala isso, hein? Aqui é conclusão minha, por favor, minha cabecinha aqui. Porque quando aconteceu tudo isso com Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade. É difícil um adulto se lembrar das coisas que ele tinha aos 5 anos de idade, a não ser que seja muito marcante. Eu acredito que Mefibosete lembrava das coisas ruins, porque foi marcante aquele momento da invasão do palácio, que correram, aquela correria, né? O anúncio que estava todo mundo morto. Então, aquele momento de pânico, eu acredito que isso tenha ficado na cabeça dele. Mas a lembrança de que ele era um rei, eu acredito que isso ele não tinha uma lembrança, pelo menos não consciente. Não consciente, mas o nosso inconsciente registra tudo. E inconscientemente eu acredito que ele continuava lembrando da marca do rei. Ele teve um período em que ele viveu no palácio como neto do rei, como filho de Jonatas, né, que também era o herdeiro de Saul. Então, essas coisas, minha gente, não deixam de existir. Não deixam de existir. Então, muitas vezes, se você conhece uma pessoa que está na situação de Mefibosete, lá em Lodebar, mas no fundo dela, ela é criatura de Deus. Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela tem a marca divina, independente da circunstância que ela vive agora, ela tem a marca divina. Ela foi criada por Deus, a sua imagem e semelhança. Isso não deixa de existir. Então, muitas vezes, o que é preciso iluminar
esse canto escuro e esquecido da pessoa. Não é falando os defeitos ou cobrando que você vai conseguir isso. Você tem que olhar e saber que aquele ser que está ali na sua frente tem a assinatura de Deus, do Criador do universo. Veja o caso de Mefibosete. Eu não acredito que ele lembrava. Ele já estava lá esquecido. Ele cresceu lá em Lodebar. Então ele já estava até ambientado com aquilo. Uma vida miserável, né? Mas o rei Davi lembrou do seu amigo Jonatas e quis saber se não tinha ficado alguém da família de Jonatas que ele pudesse ajudar, porque Davi era amicíssimo, amigo irmão de Jonatas, e eles tinham feito uma aliança, um juramento, que ele iria cuidar da descendência de Jonatas, né? Davi prometeu isso, foi uma aliança que eles fizeram. E nisso alguém informa que existia sim Mefibosete, que vivia em Lodebar. E então o rei mandou chamar Mefibosete e trouxe para o palácio. A partir de então ele passou a viver em companhia do rei, comendo na mesa do rei. Vamos traçar um paralelo com o que Jesus fez por nós? O povo estava perdido, miseravelmente perdido, em pecado, vivendo uma vida miserável, num mundo, num tempo dominado por Satanás, mas era o povo de Deus. E Jesus veio buscar o povo de Deus para levar de volta para o palácio. Nisso estava incluso eu, você, nós, cada um de nós. Foi isso que Jesus veio fazer. Veio nos tirar de Lodebar, naquele lugar esquecido, naquela vida miserável, onde nós, inclusive, éramos deficientes espirituais. Estávamos doentes. Jesus renovou, Jesus nos levou de volta para casa. Mefibosete voltou a morar no palácio onde ele nasceu. Ele era filho e neto de rei. Era isso que acontecia com o povo, com a humanidade, quando Jesus veio à Terra. O Senhor Jesus veio nos levar de volta ao palácio, à casa do Pai, independente da condição que a pessoa viva. Independente disso, basta que ela aceite o convite. Foram buscar Mefibosete lá em Lodebar, e ele foi. Ele foi junto com quem ele foi buscar. E foi para o palácio do rei. Chegando lá, até ele achou que... Nossa, ele jamais ia imaginar que foi por essa razão que Davi mandou buscar. Ele se prostrou, ele achou que fosse alguma coisa até ruim. Mas não, entende? Então é a mesma coisa que Jesus fez com cada um de nós. E todas as vidas merecem o mesmo tratamento. Jesus veio buscar Mefibosetes da vida, os Mefibosetes da vida que estão lá em Lodebar, esquecidos. Não se esqueça disso, e você pode ser esse intermediário. O rei mandou buscar. Você e eu somos esse intermediário que vamos buscar para levar de volta para o palácio. Jesus disse: ide e pregai as boas novas do reino
É para nós fazermos isso. É para nós. Teve pessoas que foram lá buscar Mefibosete em Lodebar. Nós somos essas pessoas que vamos buscar esses que estão lá em Lodebar. Eles não podem ficar lá esquecidos, porque eles têm a marca de Deus neles também. Eles são criaturas de Deus. Certo? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Um dia foram nos buscar lá em Lodebar, e cabe a nós agora irmos buscar aqueles que continuam lá em Lodebar. 1 Coríntios 15, 51 está escrito assim: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia, glória a Deus. Que palavra, não? Todos seremos transformados. Minha gente, não vamos esquecer dos nossos irmãos que ainda estão em Lodebar, aquele lugar que um dia nós estivemos também. Nós temos que ir salvar as vidas. Foi isso que Jesus mandou fazer. Cada um à sua maneira, cada um do seu jeito, mas temos que ir buscar as ovelhas perdidas de Israel. Ok? Vamos ouvir a Amanda Vanessa. Eu cuido de ti. Nós também cremos no Senhor. Cremos no Senhor Jesus. Cremos e precisamos fazer a nossa parte aqui no mundo, viu, minha gente? Nós temos que fazer a nossa parte aqui no mundo. E os cristãos andam falhando muito nisso. A obra de assistência social está muito esquecida por todo cristão. Nós queremos melhorar, nós queremos estar bem, mas nós estamos esquecendo aqueles que estão em Lodebar, que estão esquecidos. Nós não queremos saber, nós não queremos muito saber disso não, de estar indo atrás, de estar auxiliando, e isso é muito importante. E eu vejo a importância nisso nas igrejas. E é a obrigação das igrejas fazerem isso, é obrigação, mas eu não vejo muitas fazendo não, e o que é uma grande pena, e ensinar inclusive os seus membros a trabalharem nas obras sociais. Eu gosto muito, e eu falo muito, e acho que causa até nem sei o que, mas eu gosto muito da Igreja Assembleia de Deus Missionária, porque eles têm a Associação Ágape, que realmente tem os seus trabalhos sociais de todo o ano, com as crianças, com os moradores de rua, e isso é algo assim que faz qualquer ministério crescer. Qualquer ministério crescer, porque essa é uma ordem de Deus, né? É uma ordem de Deus nós irmos buscar os perdidos. Jesus disse: eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E são pessoas que estão doentes da alma, doentes do coração, estão abandonados. Estão abandonados por todos, mas não estão abandonados por Deus. Mas Deus precisa de nós para fazer a obra. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu teve um tempo que eu não gostava de dar esmola. Mendigo vinha até me pedir esmola e eu não gostava. Aqui no interior, como todo interior, tem sempre muitos que bebem, que usam droga, que vivem pela rua, né?
E eles costumam bater na porta pedindo, ou abordam a gente na rua, e eu ficava muito bravo, porque eu falava assim, não vou dar. Porque eu vou dar, eu sei que ele vai ir lá beber de novo, ele ou ela, né? Tem mulheres também, jovens, velhos, todo jeito. Ou vai comprar droga, não vou dar. Não vou ser conivente com essa vida deles, né? Até que um dia o Senhor me corrigiu. Eu falei, não vou dar a Deus, porque eles vão lá beber, vão... Aí Deus dizia, dá sim, você tem que dar. Eu falava, tenho? Né? Aí foi aquela conversa, né, entre Deus, sim, você tem, só que você dá e fale do meu filho para ele. Fale de Jesus para ele. Pronuncie o nome de Jesus. Não dê simplesmente, dê mais do que o dinheiro. É emocionante, isso me emociona. Dê mais do que dinheiro, fale de Jesus para eles. Gente, e a partir de então eu comecei a fazer isso. Aconteceu algo sobrenatural realmente. Muitos mendigos, muitos meninos que vinham pedir dinheiro para mim para comprar droga. Eu falava e eu dizia, eu me lembro que até a frase que eu dizia, olha, eu vou te dar esse dinheiro aqui, mas você vai olhar para o céu e vai pedir a Jesus, você vai dizer para Jesus que você quer mudar de vida. Só isso, você vai falar, Jesus, eu quero mudar de vida, me ajude a mudar de vida, só isso. E deixa Jesus fazer a obra na tua vida, tá bom? E eles ficavam assim parados com os olhos arregalados, tá bom, tá bom. E quantas vezes eu cheguei a voltar para dar. Vocês acreditam, minha gente, que todos esses, aqui é uma cidade pequena, a gente se encontra. Nunca mais eu vi pelas ruas. Tanto os meninos quanto homens, mulheres. Eu nunca mais vi pela rua. E o diabo é tão sujo que você sabe que eles não me pedem mais. Agora não me abordam, eu vou atrás do mendigo. Eu vou atrás para dar. Só porque eu quero falar de Jesus para ele, então eu vou atrás para dar a esmola para ele. Gente, nós não podemos esquecer aqueles que estão vivendo em Lodebar, esquecidos, abandonados. São pessoas problemáticas? São pessoas problemáticas, são pessoas que estão mortas, mas Jesus ressuscita morto. São pessoas que estão endemoniadas, igual aquele endemoniado de Gadara, mas que se tornou um missionário. São pessoas que quando encontram Jesus, vão ser grandes missionários, porque eles vão falar o que Jesus fez por eles. Então, nós não podemos esquecer essas pessoas. Jesus diz que veio para eles, e existem muitas pessoas, cada vez mais, porque o diabo está usando a droga, o diabo usa a bebida, o diabo usa jogo, o diabo usa tudo que há de ruim nesse mundo, as drogas cada vez piores. Vocês veem, não sei se vocês já viram uma droga que vai comendo a pele das pessoas. Gente, o que é isso? Nós cristãos não podemos ficar olhando para isso e ficar parados. O mínimo que nós podemos fazer é colocar nosso joelho no chão e orar. Quando você sabe uma notícia, que você vê uma coisa dessa, você tem que orar. Nós temos que entrar em guerra espiritual em favor dessas pessoas. E quando surgir uma oportunidade, minha gente, faça o que Deus mandou eu fazer. Dê sim, dê um dinheiro para essas pessoas, dê um lanche, dê comida, mas fale de Jesus. O principal é isso. O principal é isso. Primeiro, pronunciar o nome de Jesus. E segundo, falar de Jesus. Eles precisam saber o que Jesus pode fazer por eles. Não é preciso fazer um sermão, porque nem dá para fazer sermão para essas pessoas. Mas por mais bêbada ou drogada que ela esteja, o nome de Jesus desperta. Você vê, eu só falava isso. Olha, eu estou te dando esse dinheiro, mas você vai olhar para o céu e vai dizer, Jesus, eu quero mudar de vida, me ajuda a mudar de vida, porque todos que estão nessa vida gostariam de não estar.
Vocês podem ter certeza disso. Eles não estão lá porque gostam disso. Tenham certeza disso. Pode até parecer, mas não é. Então, isso cabe a nós. Se você tiver a oportunidade, faça isso. Faça isso. Eu achei interessante quando Deus me fez lembrar de Mefibossete em Lodebar, porque realmente não era por aí que eu ia. Mas aqui quem manda é o Senhor. E Ele está indo por aí. Então é por aí que nós vamos. E em Marcos 13:31 está escrito: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Gerações vêm e gerações vão, em Eclesiastes 1:4. Mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, voltam a correr. Em Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Toda boa dádiva, diz Tiago em 1,17, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus andava no meio do povo, Jesus atendia os mendigos, Jesus estava onde as pessoas necessitadas estavam. Ele deixou as mais altas alturas e desceu aqui para a terra, um mundo de dor, de lágrimas, sofreu tudo o que sofreu, porque era um mundo de ignorância, um mundo de interesses políticos e religiosos da época. E nesse meio veio Jesus. Aqui era o Lodebar da raça humana, né? Mas Jesus veio para cá. E nosso exemplo é Jesus. E ele tem algo novo para todas as vidas. Para nós, para aqueles que estão lá no fundo do poço, Deus tem algo novo.